Bem-vindos a este espaço de debate promovido pelo Conta Lá. Percorremos o país para esclarecer os eleitores nestas autárquicas e agora vamos até ao município de Paredes de Coura. Um concelho localizado no Alto Minho, no distrito de Viana do Castelo, montanhoso com cerca de 8.700 habitantes. A Câmara é liderada pelo Partido Socialista desde 1979. O atual presidente, Vítor Paulo Pereira, está de saída depois de 3 mandatos. Tiago Cunha, o atual vice-presidente, é o candidato do Partido Socialista. Para este debate convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. A candidata da CDU não aceitou o convite. Comigo tenho o Tiago Cunha, do Partido Socialista, e também Emília Cerqueira, a candidata do PSD. Tiago Cunha é atual vice-presidente da autarquia, uma autarquia que é liderada pelo PS há mais de 40 anos. A sua candidatura é uma candidatura de continuidade. Quais são as prioridades para os próximos 4 anos, se for eleito? Em primeiro lugar, muito obrigado à Sofia, obrigado, dou os parabéns à iniciativa e ao projeto Conta Lá, pela primeira vez dar voz aos municípios e promover estes debates, que me parece sim uma verdadeira política de coesão social, coesão territorial em relação a todos os territórios, não apenas aqueles que são mais destacados, como os centros urbanos. E, portanto, eu acho que, sendo das primeiras iniciativas de que tenho conhecimento, merece um destaque relevante e acho que um esforço acrescido de todos os candidatos para poderem vir cá e poderem participar. Quanto à questão que coloca, é sem dúvida uma candidatura de continuidade. É sem dúvida uma candidatura de continuidade na certeza de que a continuidade tem que ter evolução e tem que ter, as necessidades são diferentes, os tempos são diferentes e, portanto, tem que ter um horizonte que encare as dificuldades atuais com um espírito de irreverência, que é esse espírito que sempre nos caracterizou e que caracteriza o Concelho, é um espírito de resiliência e que queremos manter, mas sem dúvida uma candidatura de continuidade. Quanto às questões centrais que coloca e que gostava de identificar, a nossa candidatura, e é uma candidatura coletiva que eu encabeço, tem um mote que é a cor da nossa casa e, portanto, não é um acaso a escolha do mote, que não é muito habitual, acho eu, naquilo que é a comunicação política. Ela enfrenta de olhos nos olhos o problema, que é um problema de Paredes de Coura, mas também é um problema da região e do país, que é a habitação. A habitação é, sem dúvida, o problema central, mercê também, se calhar, do que foi uma estratégia feliz de captação de investimento e que fez com que, havendo mais necessidade, porque há mais emprego, há mais pessoas no Concelho, havendo essa maior necessidade, nós temos que criar uma solução e uma resposta. E essa, a habitação, é o plano central daquela que é a nossa candidatura. Como medidas e entrando verdadeiramente naquilo que é o nosso projeto, como medidas diretas para combater, para criar resposta a esse problema, nós prevemos no nosso programa, nomeadamente a construção a custos controlados. Há 2 projetos que queremos implementar, de construção a custos controlados, um deles que já está em implementação, mas que não está ainda no mercado, portanto não está ainda disponibilizado, a título de venda. E, portanto, estamos a falar de cerca de 26 fogos que serão disponibilizados para entrar no mercado. Um segundo projeto que queremos implementar, esse sim, ainda numa fase de projeto, que chega a mais de 50 fogos e que prevê a possibilidade de, na sede do município, nós podermos ter, para arrendamento acessível, mais 50 casas a serem criadas só na sede do Concelho e, portanto, no fundo, a dinamizar o mercado da habitação. Mas não é uma estratégia concentrada, portanto, não queremos única e exclusivamente que as pessoas se centrem no centro do Concelho, porque esse é um dos problemas típicos dos concelhos, que é drenar as freguesias, a vitalidade que existe nas freguesias e concentrá-la na sede do Concelho. E por isso, no nosso projeto, nós estamos a dinamizar algumas parcerias em conjunto com as juntas de freguesia para que seja em cada uma das freguesias disponibilizada um espaço de loteamento, em média entre 4 a 8 fogos por freguesia, é esse o nosso objetivo, para que possam entrar no mercado e esses fogos, sendo disponibilizados em cada uma das freguesias, possam permitir que as pessoas mantenham vivas as aldeias, não se promova o despovoamento e, em média, sendo que temos cerca de 16 uniões de freguesias e freguesias, estamos a falar de mais de 80 fogos que entram no mercado, além destes que referi inicialmente, que são iniciativa nossa.
Mas não podemos esquecer a iniciativa privada e não temos absolutamente nada contra, aliás, queremos incentivar a iniciativa privada na construção. E por isso, além destes projetos que acabei de referir, muito sumariamente... Para concluir. E para concluir, queremos incentivar, nomeadamente, as estruturas da promoção da construção, através das estruturas, como é o caso das cooperativas de habitação, e tentando tornar mais ágil o processo de licenciamento, dentro daquilo que é a legalidade, também criando algumas soluções de isenção ou de facilitação de criação da primeira habitação, de maneira que os jovens que queiram ficar não encontrem em muitos outros obstáculos, mas esse não encontrarão de certeza o problema das taxas, por exemplo, urbanísticas. Obrigado. Emília Cerqueira, Paredes de Cora está nas mãos do PS desde 1979, admitiu que seria muito difícil conquistar a autarquia para o PSD, mas que era necessária uma nova visão para o território. Que visão é essa? Antes de mais, permita-me cumprimentá-la, cumprimentar também o candidato do Partido Socialista, o Dr. Tiago Cunha, bem como todos os espectadores que nos venham a seguir nesta emissão, e dar-vos os parabéns pela iniciativa, porque é realmente muito importante que se discuta também aqueles municípios que não estão sempre na centralidade da discussão política e pública, para que, neste caso concreto, os courenses tenham a oportunidade de perceber a diferença entre dois projetos, porque são dois projetos que se lhes apresentam. Relativamente a Paredes de Cora, vários desafios se levantam, e o primeiro realmente é a habitação. E eu estava a ouvir o candidato Tiago Cunha a falar de habitação e não pude deixar de refletir e reparar que estava a falar precisamente dos mesmos fogos que já prometeram em 2018, que estariam prontos em 2022, que os regulamentos já estariam em discussão pública em 2024 e, vez após vez, eleição após eleição, prometem exatamente as mesmas habitações, as mesmas soluções e os mesmos fogos, só que eles não chegam à vida dos courenses. E essa é que tem que ser a discussão final. Mesmo aquele que falou que estaria pronto, realmente está em construção. Habitação previsto pelo Partido Socialista para venda a custos controlados, mas de facto continua a ser uma miragem porque não estão ainda na disponibilidade dos courenses. E a habitação é de facto um dos grandes desafios que se coloca. O PS está empenhado em ter políticas de habitação, quer centralizadas na sede do município, quer descentralizadas nas freguesias, porque temos de combater de facto a desertificação das freguesias, especialmente aquelas mais desafiantes, que estão mais longe da sede do concelho e cujo envelhecimento é uma realidade, não em Paredes de Cora, mas infelizmente em muitos dos nossos concelhos do chamado interior, e Paredes de Cora é uma dessas realidades, e portanto essa é muito importante para nós. Sendo que nós defendemos, e esta é uma visão muito diferente, um grande apelo e um grande incentivo à construção privada, porque a solução da habitação tem que ser privada e a intervenção municipal tem que ser para suprir carências efetivas. No caso da habitação a custos controlados, nós entendemos que ela é muitíssimo importante, mas, essencialmente, a disponibilização de habitações para arrendamento e, especialmente, arrendamento jovem. Nós precisamos que os jovens se fixem nestes territórios e se fixem em Paredes de Cora. Mas não é só a habitação. Também é a mobilidade interfreguesias. Neste momento, nós temos freguesias mais afastadas que não têm como se deslocar de e para a sede do concelho, a não ser com grandes custos e grandes dificuldades. E, portanto, nós propomos criar vários transportes que possibilitem que diariamente as pessoas se possam deslocar das suas freguesias à sede do concelho sem que haja um grande ónus para elas, nomeadamente através de pagamento de serviço de táxi, que é um ónus da interioridade que não pode ser acarretado às pessoas, mas também a fixação de população. A fixação de população é fundamental e julgo que nós convergimos nessa necessidade, que é um desafio destes concelhos, é um desafio de Paredes de Cora também, e para isso temos várias políticas de incentivo à fixação, desde o arrendamento, como já referi, mas também uma política de atração de juventude, nomeadamente através de dinamização económica, que não tem acontecido. Já lá vamos. Vamos passar. Vou pegar na sua deixa das acessibilidades que falou aí, para perguntar ao Tiago Cunha qual é o projeto, a visão de mobilidade que o PS tem para Paredes de Cora. O que é que é preciso fazer, ainda melhorar? Qual é a visão estratégica do partido para Paredes de Cora? Acho que Paredes de Cora tem, nos últimos 10 anos, deu um considerável salto no que diz respeito
à mobilidade e à garantia de segurança de mobilidade dentro do Concelho, no acesso ao Concelho. Foi concretizado aquele que foi um dos maiores investimentos públicos no distrito de Viana do Castelo nos últimos 20 anos e foi a ligação do Concelho à rede de alta velocidade e, portanto, foi um considerável passo que eu acho que não é de deixar de referir, porque estamos a falar de algo que está construído, é algo que está construído. Nós podemos atrasar ou podem surgir dificuldades na execução de uma obra, mas uma coisa é ela não surgir, outra coisa é ela atrasar. E, portanto, ela está executada e foi algo que foi muito difícil, não vamos dizer que foi fácil, mas a visão dos próximos anos é precisamente terminar aquilo que é para nós a ligação de todo o Concelho, porque não podemos ter um Concelho a duas velocidades, em que uma metade é servida e a outra metade não. E, portanto, temos uma segunda zona industrial que fica na parte mais alta do Concelho, nas freguesias mais altas, e que precisa de ser terminada, de ser ligada às duas zonas industriais, e, portanto, essa fase é também uma obra relevante, porque ela vai permitir trazer qualidade de vida às pessoas do centro da vila, porque ela vai permitir desviar algum trânsito de caminhões que passa no centro da vila e que acaba por ter, além do impacto e da degradação que existe na vila, traz insegurança aos transeuntes e, de facto, aos outros utilizadores da via. Portanto, a nível de acessibilidades, essa obra é muito relevante e é de assinalar, mas também fazer uma melhoria, uma intervenção, ou promover uma intervenção, porque ela tem sempre de ser articulada com as entidades nacionais, no caso da IP, que é fundamental, ao nível da ligação à A28. Nós temos as freguesias mais altas do Concelho, portanto, precisam de uma melhoria. A estrada é muito antiga, cerca dos anos 60, 70, se não estou em erro, e o traçado é muito sinuoso, muito montanhoso, e é necessário ter uma ligação melhorada a partir da parte alta do Concelho. Emília Cerqueira, acha que estas ideias são necessárias? A Paredes de Coura tem outras? Estas ideias são necessárias, embora com alguma pena da minha parte, não se discutiu aqui mobilidade dos courenses, discutiu-se aqui acessibilidades rodoviárias, que não é exatamente a mesma coisa. Eu, quando iniciei na fase inicial esta discussão sobre mobilidade, falei de mobilidade das pessoas dentro do Concelho. O Dr. Tiago optou por falar de acessibilidades, nomeadamente às zonas industriais e a várias áreas do Concelho. Tudo que seja melhoria das acessibilidades no Concelho, nós naturalmente pugnaremos por elas. Também não posso deixar de fazer aqui um lamento que ao longo destes mais de 40 anos não tenha acontecido. E isso é responsabilidade direta do Executivo atual e do Executivo anterior, do Executivo, aliás, que o Dr. Tiago faz naturalmente parte. E, portanto, essa responsabilidade de não ter pugnado para que a ligação viesse até a sede do Concelho, naturalmente, é sem dúvida do atual Executivo e que é encarnado aqui, em concreto, pelo Dr. Tiago, enquanto candidato e vice-presidente atual da Câmara Municipal. Quanto às acessibilidades, naturalmente, que é necessário melhorar as acessibilidades, nomeadamente aquilo que falou da rede de alta velocidade. Eu presumo que esteja a falar de rede de autoestradas e, portanto, essa acessibilidade é fundamental, é importantíssima. O PSD, aliás, mesmo em termos nacionais, sempre se bateu, nomeadamente na Assembleia da República, para que este nó tivesse o seu fim, este trabalho fosse terminado e fosse esta obra efetuada. E, portanto, é uma obra que julgo que politicamente nós estaremos ambos do lado desta obra, porque ela é fundamental, mas, para além desta obra, é fundamental também pensar naquela que é a mobilidade das pessoas dentro do Concelho. Nós temos de pensar numa pessoa idosa que precisa de ir à sua consulta à sede do Concelho, precisa vir tratar da sua documentação e o que é que acontece? Tem que chamar um táxi ou pedir alguém amigo ou vizinho, muitas vezes com reformas mínimas, fazendo um grande sacrifício até financeiro, para se deslocar para aquelas que são as suas necessidades, para suprir necessidades básicas e humanas que devem estar acessíveis a todos. E para nós isto é muito importante, a par naturalmente com as acessibilidades que falou o Dr. Tiago, porque eu julgo que elas politicamente nem são de objeto de discussão para umas autárquicas. Mas também, e permita-me um bocadinho a remoque do que há um bocadinho falávamos, e acabei por não ter a oportunidade de o fazer, e como os números e a transparência do site municipal de facto não é muita e é difícil chegarmos aos números e aos dados, o Dr. Tiago referiu aqui na sua primeira intervenção que havia junto às juntas de freguesia também a intenção de proceder à construção e fornecimento de habitação, e gostávamos de saber, porque esses números não estão disponíveis, pelo menos eu não os consegui encontrar, e acredito que quem esteja no poder há tantos anos
os deve saber, porque tem acesso a eles, mesmo quando os cidadãos de Coura não têm e os courenses não têm, quantas habitações de facto foram disponibilizadas, quantas licenças foram emitidas, quantas licenças de habitabilidade, de construção, porque isso é que importa mesmo às pessoas, é a vida concreta delas, não é prometer-lhes ano após ano, mandato após mandato, que se vai fazer, mas depois não se fornecem os números efetivos de que foi realizado. Com certeza. Se quiser responder. Bem, respondo com todo o gosto. Em primeiro lugar, não está em causa a construção. Eu creio que o que expliquei é que o projeto municipal que eu encabeço, neste momento, tem o objetivo de criar nas freguesias, ainda que sejam aquelas que são mais distanciadas do centro, uma zona de loteamento que é conjunta. Digamos que é um projeto que envolve as juntas de freguesia, porque a detenção dos espaços públicos nas freguesias normalmente é da competência ou é da titularidade das freguesias, portanto ela não pode ser dissociada do que é a titularidade da freguesia, e esses projetos de loteamento prevêem a criação de fogos a serem distribuídos, neste caso de lotes, não o fogo, a construção feita, mas de lotes, para que as pessoas possam concorrer e adquirir. Portanto, eu estou a falar de construção, não estou a falar de casas que existem, nem de lotes que existem, mas posso adiantar, já que me faz a pergunta, que há 2 dos projetos em 2 das freguesias já estão a ser lançados. Portanto, já estamos a trabalhar de maneira a que essas freguesias possam disponibilizar os lotes em tempo real. Eu creio que era esta a pergunta. Muito bem, vamos passar a outro tema. Em Paredes de Coura, os polos empresariais apresentam um volume de negócios de cerca de 200 milhões de euros. O setor exportador tem um grande peso, representa 39% do emprego. Há um cluster de biotecnologia, uma fábrica de produção de vacinas em larga escala. Tiago Cunha, a ambição do atual executivo é colocar Paredes de Coura no ranking dos 20 concelhos mais exportadores do Norte. Essa é uma ambição a curto prazo? Mantém essa ambição? Como é que isso será feito? Esse é um objetivo. Como é que isso Mais será do que uma ambição, é um objetivo. Em primeiro lugar, a dinâmica económica que o Conselho tem parte de uma política de proximidade na captação de investimento, ou seja, não está diretamente relacionada com a contratação de grandes auditores ou de grandes consultores que nos possam auxiliar, tem a ver com a relação que se cria de confiança com os empresários. E se os empresários escolhem e acreditam nas pessoas que lá estão, isso é um sinal claro de que o Conselho tem um valor e as pessoas do Conselho, os courenses, têm um valor e têm um trabalho que é reconhecido. Em termos de visão, e já que fala na questão da economia, a par da habitação, que é um pilar central da candidatura, a economia é sem dúvida um dos mais relevantes. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, e creio que a doutora Emília Cerqueira também concordará comigo, que é através da criação de emprego que se fixam as pessoas. A habitação é fundamental, mas se houver emprego, e os jovens sobretudo fixam-se. Falou do cluster da biotecnologia, é uma captação de investimento muitíssimo recente. Ele ainda está em implantação, mas a verdade é que o projeto que eu encabeço tem como objetivo a criação de uma associação de desenvolvimento local que tenha como âncora aquilo que é o cluster de biotecnologia, porque associado à biotecnologia existem muitos outros setores periféricos que são fornecedores e que trabalham complementarmente com esse setor e que se podem e que se devem implantar, porque ficarão mais próximos daquele que é o cliente final, que será, no caso, a Zendal, que é a farmacêutica que foi implantada. É evidente que esse é um objetivo, e daí referirem muito bem, e fez aqui um excelente trabalho de pesquisa, porque foi que recuperar até o objetivo das exportações, mas não pode ficar por aí. Em termos económicos, quando nós ficamos dependentes de um único setor, e nós fizemos muito bem essa caracterização, o setor biotecnológico é um deles, mas, por exemplo, o setor automóvel é outro dos que tem muita expressão em Paredes de Coura. Recordo-me do crescimento para as exportações de 700%, que fez manchetes pelo país inteiro e acho que a nível internacional. Isso foi conseguido com a implantação de algumas empresas do setor tecnológico. O problema é que quando nós concentramos em 2, 3 setores, temos também o setor do calçado, que é clássico, com o grupo Kiaia, que sem dúvida é uma referência. Sim, para concluir, o que queremos fazer é diversificar. E há um outro setor que já estamos a trabalhar e é nosso objetivo que se venha a ser implantado numa nova zona industrial a construir, se depois me permitir poderei falar disso, que é o setor da metalurgia. Começamos já a trabalhar na formação de jovens, nomeadamente com cursos de soldadura, que possam dar resposta a esse setor que estamos, neste momento, a tentar recrutar.
Emília Cerqueira, quais são as propostas do PSD para o tecido empresarial, para a economia local? Como é que o partido quer tornar a economia mais competitiva e mais robusta? Vamos falar de dois tipos de economia que é importante. Uma questão tem a ver com as zonas industriais, aquela que é a atração de investimento e de empresas de fora, digamos assim, que aliás foi daquelas que esteve o Dr. Tiago a falar agora durante a sua intervenção, e para nós, naturalmente, até como social-democratas, a economia é fundamental e a atração de empresas e de clusters e de novos investidores é sempre fundamental. Isso é naturalmente uma prioridade. Portanto, nada a fazer de reparos àquilo que o Dr. Tiago disse relativamente à questão da metalurgia, à questão da farmacêutica, quer em questão à QAIA, não, muito embora tenha havido já imensos problemas com este tipo de atividade, mas é um tipo de atividade fundamental. Esta diversificação para nós é naturalmente fundamental, mantê-la, continuá-la e reforçá-la está na centralidade das nossas preocupações. Mas não só as empresas das zonas industriais, porque com isto estaríamos a ter uma visão muito redutora do que é a economia local e do que é até a economia circular dentro do Concelho de Paredes de Coura. E para nós, para além da economia de que estivemos aqui a referir, das chamadas grandes empresas, será uma maneira um bocadinho redutora, mas mais simples, de quem nos ouve entender, também é fundamental dinamizar aquelas que são as pequenas e microempresas e o tecido empresarial local, quer o comercial, quer aquilo que são as pequenas empresas, quer de metalurgia, de uma série de áreas que estão implantadas no território, que são decourenses, que deixam o seu rendimento, que deixam o seu lucro, que deixam o seu aporte todo dentro do Paredes de Coura, e para nós é fundamental o apoio também a estas pequenas e microempresas, quer através de fornecimento de formação, aliás isso consta das nossas propostas e portanto é fácil de ver, quer no apoio à própria instalação ou à reconversão de alguns estabelecimentos que hoje, fruto daquela que tem sido o abandono de muitos destes locais, estes pequenos e microempresários vêm-se com dificuldades, nomeadamente para fazer uma atualização e requalificação dos seus estabelecimentos. E, portanto, ambos os tipos de economia são fundamentais para nós. E como é que o PSD pretende apoiar esses empresários? Começando através da criação, que consta, aliás, nas nossas propostas, de um gabinete de apoio à requalificação destas empresas, quer para fornecer formação, nomeadamente hoje para as novas tecnologias, para aquilo que hoje são os grandes desafios do novo mundo, nomeadamente porque hoje vivemos num mundo digital, num mundo novo, e é importante que os nossos pequenos empresários também tenham formação para se atualizar, adaptar e não ficarem para trás naquilo que é a voracidade hoje das tecnologias e da mudança que o mundo conhece e que, naturalmente, Paredes de Coura também conhece, e, portanto, daremos formação e também, junto com aquele que são os gabinetes da Câmara e os próprios serviços municipais, na ajuda a estas populações, ajudá-los na requalificação dos seus estabelecimentos, nomeadamente através daquilo que é sempre formação técnica e serviços técnicos que possam necessitar e que, não raras vezes, são uma das grandes dores de cabeça que os nossos pequenos empresários têm para conseguir levar pequenos projetos à frente que nos podem parecer tão simples, mas que muitas vezes, fruto das dificuldades que hoje vivem, são a diferença. Esta ajuda pode ser a diferença entre conseguir e não conseguir fazer esta requalificação. E, portanto, através destes programas, e alguns, nomeadamente, já existem também no município, nós nunca estaremos contra o que está bem. Nós queremos é melhorar aquilo que existe. Não, o Dr. Tiago estava a olhar para mim, mas deixe-me que lhe diga olhos nos olhos que nós não somos uma candidatura de destruição. Nós somos uma candidatura de melhoria e para melhorar a vida das pessoas de Paredes de Coura, não é para acabar com aquilo que está bem feito. Aquilo que está bem feito é naturalmente para continuar. Não é essa a posição do Partido Social Democrata, nem em Paredes de Coura, nem no país. Nós somos um partido de soluções e de alternativas e se-lo-emos também em Paredes de Coura, reforçando e melhorando aquilo que já existe, nomeadamente, e eu estou a falar daquilo que queremos melhorar e reforçar, porque esta oferta é uma oferta que nós queremos colocar ao serviço das pessoas, dos courenses, especialmente pensando naqueles que mais necessitam desta ajuda, que é as pequenas e microempresas. Sem esquecer, naturalmente, a questão das grandes empresas, que são fundamentais para a dinamização económica do Concelho. Tiago Cunha reconhece que estas preocupações são
necessárias? Sim, se me der um minuto, eu, na questão que me colocou aí bem, referiu a indústria e, portanto, o crescimento industrial, e foi nessa perspectiva a minha resposta. O comércio tradicional e os produtores locais são hoje uma preocupação grande. Aliás, há um projeto muito interessante em execução e que queremos terminar, que se chama, que está incluído numa iniciativa nacional, que são os bairros digitais, e que se chama Bairro do Amor, e que portanto, tem esta forma sugestiva, este nome sugestivo para criar algum impacto, mas que parte precisamente da valorização dos comércios tradicionais. Numa primeira fase, que foi aquela que conseguimos financiar, abrange uma área que é equivalente à sede do Conselho, e portanto todos os negócios, comércios locais, têm a possibilidade, o projeto chama-se Courame 2.0, que é a marca de promoção do Conselho, precisamente porque pretende criar a digitalização desses pequenos negócios. Ou seja, percebemos com a pandemia que uma grande parte dos comerciantes tinha dificuldade em colocar os seus produtos à venda para fora do território de Paredes de Coura, para fora do país, se necessário. E, portanto, o que nós, pegando naquela frase do Miguel Torga que diz que o universal é local sem paredes, criamos este projeto para permitir que os negócios locais pudessem ter essa, além da formação que é necessária, que é imprescindível para a digitalização, que pudessem disponibilizar portanto, gratuitamente, nesta fase de candidatura, os seus produtos num mercado que é internacional, num mercado que é aberto e, portanto, que não tem paredes. Posso só fazer aqui Sim, claro. Emília Cerqueira. Naturalmente, e concordamos com a questão do comércio local, mas eu julgo que não ouviu bem, ou e espero que não fique um mal-entendido, nós não nos limitamos ao comércio, mas também às pequenas e microempresas. Acho que ficou claro, Emília Cerqueira. Vamos passar a outro tema que, no fundo, está relacionado também com a demografia e com os desafios na fixação de jovens. A fixação de jovens é de facto um problema. Isso também depende não só da economia e do tecido económico, mas também das infraestruturas que existem, dos serviços. Emília Cerqueira, acha que Paredes de Coura está bem servida nesse aspecto? Paredes de Coura tem feito um grande trabalho ao longo do tempo, aliás, como todo o país, porque nós temos de reconhecer aquilo que é o trabalho feito. E tem feito um bom trabalho em termos de infraestruturas. Eu julgo que lhe falta algumas questões de uma visão mais abrangente. O que é que que falta? É preciso reforçar. Nomeadamente, nós precisamos de ter uma oferta para que os homens e as mulheres, nomeadamente os jovens casais que se fixam no Conselho de Paredes de Coura ou se queiram fixar no Conselho de Paredes de Coura, tenham condições para que as suas crianças acedam às creches perto do seu local de trabalho. O que é que eu me quero referir quando digo isto? Temos 2 zonas industriais, uma agora está em desenvolvimento, mas vamos passar a ter 3 zonas industriais, mas atualmente temos Castanheira e Formariz, portanto a terceira está em formação, e é fundamental que os homens e mulheres mais jovens que trabalham nestas zonas industriais tenham junto das zonas industriais, nomeadamente uma oferta de creche, para que os seus filhos, enquanto estão a trabalhar, os possam deixar junto, tranquilos, sem terem que estar numa oferta mais longe, porque isso muitas vezes é a diferença entre uma mãe achar que tem condições de estar a trabalhar e de se fixar ou não. Nós aqui não estamos a falar que seja apenas oferta pública. Como sabem, o PSD, e nós encarnamos este espírito social-democrata, acredita na oferta privada, pública ou social, portanto, todas elas são fundamentais para nós. Sempre foram que haja esta interconexão entre os vários tipos de oferta, mas é fundamental a criação destas ofertas. Também é fundamental, e é algo que me tem chegado várias vezes, esta queixa, este lamento por parte de pais de várias freguesias, o facto dos seus filhos que estão nas freguesias muitas vezes não conseguirem aceder, nomeadamente a atividades de tempos livres, que são fornecidas pelo município, porque não têm transporte para levar as crianças e trazê-las para que elas possam usufruir em pé de igualdade desses benefícios, destes tempos livres, destas atividades que o município hoje faculta e bem, portanto não há aqui nenhuma crítica. Tudo aquilo que está bem feito, e volto-lhe a repetir, é para continuar, para melhorar e para reforçar, não é naturalmente para acabar, mas é importante que as crianças que vivem nas aldeias mais isoladas não sintam que estão a ficar para trás, que não conseguem aceder a esta oferta, muitas vezes por uma questão tão simples como não terem transporte de e para. Isto é importante também para as famílias, bem como, e isso é algo que nos preocupa, que tem a ver com o acesso à saúde, manter nomeadamente os serviços 24 horas, que tem sido uma grande reivindicação por parte do PSD, que vem do passado, não estamos a falar de nada de novo, mas é algo que para nós é muito importante,
porque esta sensação de segurança nas famílias que têm os serviços à sua disposição quando eles necessitem, também é um incentivo à sua fixação e à fixação das jovens famílias. E também é muito importante para nós que aqueles que são os homens e as mulheres que estão nas zonas industriais, nomeadamente os mais qualificados de que falou, das empresas farmacêuticas, aqueles que estão a ser formados na escola profissional na metalomecânica, que têm o melhor curso de mecatrónica do Alto Minho, pelo menos, eu não vou dizer do país porque isso seria de uma grande arrogância, mas é considerado um dos melhores, de facto, para que estes jovens, quando se formam, possam construir a sua família e ficar a viver em Paredes de Coura, porque para que não sejam formados, não trabalhem nessas empresas, mas depois vivam num qualquer concelho vizinho e não fique esta massa crítica em Paredes de Coura, e essa para nós será fundamental e será uma das grandes centralidades e preocupações das políticas para o futuro, para que Paredes de Coura tenham um futuro, porque sem esta juventude, sem esta geração, não há futuro e, portanto, eles são o futuro. Para nós é fundamental, nomeadamente através deste tipo de medidas e mantendo muitas das medidas que naturalmente já existem atualmente. Tiago Cunha, partilha destas preocupações? Eu acho que eu partilho todas as ideias que me projetem Paredes de Coura no futuro e reforcem o Conselho como um concelho dinâmico, vivo, em todos os sentidos. Eu partilharei sempre de todas elas, independentemente de partirem do PSD, do CDS, de qualquer outro partido, porque eu acho que a nível local o que nós temos sempre, e acho que essa é uma preocupação pessoal em todo o meu percurso político, que é recente, mas que já tem algum lastro, é de incluir toda a gente, independentemente da proveniência e das ideias, porque elas não têm partido, as ideias não têm partido. A questão que me coloca em relação à questão das infraestruturas, que eu acho que é no fundo o problema que está aqui mais em foco. Paredes de Coura precisa de mais creches, por exemplo, como disse a Emília Cerqueira? Eu acho que nós estamos neste momento a construir uma, de facto, é verdade, porque é necessário o reforço ao nível das creches. E esse tipo de preocupação, ou seja, de reforçar a creche, vem precisamente da dinâmica que lhe referia, da questão industrial e económica, que se faz sentir, sobretudo, por causa da adaptação dos horários. Ou seja, há uma necessidade de conseguir repensar os horários. Portanto, a preocupação das creches, sim, é real e elas, no caso, portanto, estamos a falar de uma creche junto ao Jardim de Infância de Rubiães e ela já está até em fase final de construção. Portanto, é uma necessidade, sem dúvida. E eu desejo que o futuro me leve a ter que construir, como Presidente de Câmara, mais 10 creches, porque isso significaria que reforçávamos a população num número muito significativo. Quanto às infraestruturas, sim, temos feito um longo percurso, agora assim rapidamente, nos últimos 10 anos, foram reabilitadas as 2 escolas do Concelho, portanto estamos a falar da escola básica e secundária num esforço muito significativo. Uma das reabilitações tem que terminar, ou vai terminar agora com arranjos exteriores, mas dota de muita qualidade a oferta educativa do Concelho ao nível das infraestruturas. O pavilhão municipal, que tem agora também que ser reforçado, porque precisa de uma nova cobertura num campo lateral, precisa de ser aberto com outras atividades, nomeadamente o pádel, uma piscina exterior que será criada junto à piscina que já existe, mas que vai dar mais condições, sobretudo condições para o verão. Há um conjunto de infraestruturas, mas as que gostava que pudessem ser feitas, muito rapidamente, a reabilitação do centro de saúde. A doutora Emília referiu a preocupação com a saúde. Eu acho que ao nível local, à escala que os municípios têm e a competência que têm, eu gostava muito que me dessem competência para fazer a gestão do centro de saúde e poder colocar lá médicos e termos o SAP aberto toda a noite, que isso era fantástico, mas dentro daquelas que são as competências que nos são dadas, reabilitar o centro de saúde é um objetivo imprescindível, tal como a GNR, porque a segurança é uma preocupação brutal e aquelas pessoas, aqueles militares que lá estão precisam de melhores condições e temos essa reivindicação, tanto é que assumimos nós o projeto e uma parte muito significativa, estamos disponíveis, assumimos, já nos vinculamos a ele e estamos à espera de um ok para poder executar a obra. Portanto, essas 2 obras em termos de infraestruturas são para mim simbólicas porque são serviços e é nestas obras simbólicas que nós mostramos às pessoas que estamos comprometidos com a saúde delas e com a segurança delas. Uma última que eu destacava, entre outras, que depois poderão ver no programa, será a criação de um espaço comunitário muito ligado ao associativismo. Eu acho que é importante, particularmente importante após a pandemia, ter um trabalho muito forte junto do associativismo. As associações são ali uma espécie de cola social que permite às pessoas o convívio, que as estimula de forma a criarem, a não serem uma célula, mas a sentirem-se parte de um tecido vivo.
que é isso que nós queremos. Portanto, Paredes de Cora precisa de um espaço multiuso, vamos dizer assim, mais comunitário, mais ligado ao associativismo e onde esse tipo de iniciativas possam ter lugar e as associações se sintam incluídas. Muito bem, vamos passar a outro tema. Emília Cerqueira afirmou que, tirando a semana em que decorre o Festival de Música no verão, ninguém ouve falar de Paredes de Cora. De que forma é que o território pode ser mais dinamizado na perspectiva do PSD? Antes de mais, parece-me que... Eu até gosto que me faça esta provocação, porque eu acho que ela é importante. Porque, de facto, e eu referi isto num contexto mais alargado, e é importante que ele seja aqui dado, porque, de facto, nós chegamos a Paredes de Cora, nós ouvimos falar de ofertas turísticas, como aquele, por exemplo, onde estamos aqui, em todo o distrito, exceto em Paredes de Cora. Basta pensarmos que temos aquele edifício fantástico, que é o sanatório, mas que depois de concessionado, até gostava depois que me esclarecesse o que é que aconteceu com ele, porque se foi anunciado e depois não aconteceu absolutamente nada, nós não temos, nomeadamente, oferta hoteleira para atrair as pessoas para Paredes de Cora durante o ano também, para terem turismo de qualidade. Não temos os potenciais do território fora o período do festival, porque de facto, e o festival para que fique já claro, porque durante muitos anos tem havido polémicas que o PSD não gosta do festival, o PSD gosta do festival, isso que fique já claro, nós somos a favor do festival, achamos que o festival é um momento fundamental da cultura de Paredes de Cora e, portanto, para nós isso não tem discussão. Não pode ser só o festival. E a verdade é que nós, quando falamos do Alto Minho, e eu coloco por vezes essa provocação, quando falamos do Alto Minho, todos os concelhos têm durante todo o ano algo a que se associa, que nós pensamos nele para visitar como atração principal e não se fala de Paredes de Cora. Daí eu ter feito esta afirmação. Não obstante ter espaços tão fantásticos como o Parque Natural do Bico, o Corno do Bico, como ter uma cidade que é um aldeamento pré-histórico fantástico, raro, e de ter tantas atrações e tanto potencial, mas ele não está devidamente desenvolvido e não está, acima de tudo, mesmo com a marca Cora, a verdade é que ela não está vendida como marca relevante, que se associe Cora a esta oferta turística, a esta oferta de excelência, que tem muito para oferecer o ano inteiro e ser uma rota imprescindível nas visitas ao Alto Minho. E quando eu falava era precisamente neste sentido. Nós hoje, quando fazemos visitas ao Alto Minho, ouvimos falar numa visita ao Alto Minho, fala-se de Ponte Lima, onde nós, aliás, estamos neste debate, fala-se de Ponte Lima como um local incontornável de se visitar, fala-se de Valença do Minho como um local incontornável de se visitar, para dar alguns exemplos, ou de Vila Nova de Cerveira e tudo concelhos vizinhos, mas a verdade é que não se fala de Paredes de Cora como um local incontornável para se visitar. E nós entendemos e pugnaremos e lutaremos para que a marca Cora passe a ter esta relevância e durante todo o ano se sinta que Cora é um local incontornável onde temos de ir, mas também oferece condições para que os visitantes que procuram outro tipo de turismo, outro tipo de oferta turística, nomeadamente mais qualidade, a encontram em Paredes de Cora. E quando eu fiz esta afirmação, era precisamente tendo em conta este fator. Não pela falta de potencialidade do território, porque tem, e tem um potencial enormíssimo, e também algo que me perturba e que nos perturba a mim, e é bom que se diga isto, eu apenas encabeço uma lista, eu faço parte, tenho uma equipe de gente capaz, resiliente, conhecedora e que nos traz grandes conhecimentos sobre o território, sobre as necessidades de homens e mulheres. Deixe-me fazer esta à parte, nós temos uma lista paritária não legalmente, mas mesmo paritária 50-50, até temos mais mulheres na lista à Câmara do que homens. Eu digo isto com muito orgulho, porque as mulheres não podem ser só uma estatística, gente jovem e de todas as idades também, com as diversas formações. Isto é uma preocupação de todos eles e algo que nos preocupa a todos é porque Cora tem uma joia da coroa, quanto a nós, que é um espelho de água maravilhoso, que é o Rio Cora, e vive de costas muito para o Rio Cora. Tirando a parte do Taboão, a verdade é que Paredes de Cora não tem vindo a aproveitar o potencial turístico que tem, que está no território, e eu dizia que só se fala em Cora durante o período do festival, mas com um grande lamento, porque Cora tem que ter a mesma palavra, a mesma voz e o mesmo interesse de quem nos visita durante todo o ano, como tem durante o período do festival, que aliás, e volto a repetir, é um evento incontornável e fundamental em Paredes de Cora e, naturalmente, há muitos eventos culturais. Vou dar agora a palavra ao Tiago Cunha para responder, no fundo, a esta visão.
Em primeiro lugar, eu discordo veementemente da Emília, da doutora Emília, com todo o respeito, mas discordo. Eu acho que é verdade que nós precisamos de fazer muito mais em termos de promoção do turismo e, se for ver, eu creio que quando apresentei a candidatura foquei o discurso em 3 elementos-chave. Um desses elementos-chave, aliás, batemos-los todos, a habitação, a economia e agora voltamos ao turismo, e esses 3 elementos-chave abordam precisamente algumas destas temáticas. Eu subscrevo a vontade e a preocupação, se calhar reforço, de fazer melhor em termos de promoção turística, mas não posso discordar mais em relação ao facto de não se ouvir falar mais do que uma semana. Talvez seja uma questão de foco e de ficar atento, mas é verdade, e vou dar alguns exemplos para tentar explicar por que razão é que estou a dizer isso. Uma grande publicação internacional, que é Condé Nast Traveller, que está associada, portanto, com a britânica, identifica Paredes de Coura como uma das 15, fala de vilas, cidades mais bonitas do país para visitar, e destaca nessa publicação, que é uma publicação da especialidade, sobretudo de um turismo diferenciado e que não é um turismo massificado, não é um turismo de escala, que é aquele que nós almejamos, destaca a paisagem verdejante e cuidada, aquilo que é o sinónimo de qualidade ambiental e de pureza, que é algo que nós temos efetivamente que promover. Eu acrescentava a isso o património agrícola, porque a agricultura tem uma componente de paisagem muito forte. Lembro o facto da marca territorial de Paredes de Coura, que é Coura Sem Paredes, que é uma marca que deve descolar-se daquilo que são objetivos políticos ou a própria entidade, que é o município de Paredes de Coura, que tem e que foi identificada como um exemplo de marketing territorial, se não estou em erro, em 2017, por aí. E recordo, por exemplo, e isto foram os exemplos assim rápidos, em alguns segundos, a publicação que a National Geographic fez sobre a paisagem protegida do Corno de Bico e que deu um destaque imenso àquela que é uma área de excelência e que queremos também potenciar do ponto de vista turístico. Em termos de eventos, é verdade que o festival tem uma centralidade mediática e talvez por isso, porque ocorre num período que é o período de verão, em agosto, em que essa centralidade mediática é muito, mas mesmo muito maior, é algo que nós temos que aprender a capitalizar, ou seja, tirar partido dessa participação mediática que o Conselho tem em termos de promoção e tentar pegar nela e transformar essa sazonalidade, vamos dizer assim, em maior constância, em maior permanência. Sem me fugir do tema, eu gostava de responder à doutora Emília. Ela colocou a questão da concessão do sanatório, portanto, falou de um edifício, portanto, o sanatório nunca foi concessionado, existe de facto o sanatório Marechal Carmona, que está localizado no Concelho de Paredes de Coura, que depois foi convertido em hospital psiquiátrico. Creio que poderá haver aqui alguma confusão. O edifício que foi concessionado é a Casa do Outeiro, que fica numa outra freguesia, que é Água Longa, e de facto foi concessionado. O contrato é assim, tem essa designação, através do projeto que é o Revive, e o contrato sendo incumprido, que é a perspectiva que se coloca, porque ele foi prorrogado o prazo, sendo definitivamente incumprido, terá que existir uma consequência legal de abandono do projeto e, havendo danos, eles serem assacados. Por último, a questão do turismo, como referia, é central e a promoção da paisagem é central. A utilização do festival como sendo uma forma de comunicação é estratégico, não há dúvida absolutamente nenhuma. Eu acho que esses dividendos nunca poderão ser tirados no imediato. Terá que ser um investimento grande de promoção e que, como se vê pelo tipo de iniciativas que estou a falar, já começou e que eu acho que já permite discordar, com todo o respeito da doutora Emília, naquilo que é central na sua afirmação, que é Paredes de Coura ouve-se falar por muito mais do que uma semana e por muito mais do que um motivo. Nós queremos que seja por muitos mais motivos, como é óbvio. Permite-me só um esclarecimento? Emília Cerqueira, sim. Se me permita, antes de mais, eu não fiz confusão entre a Casa do Outeiro, mas ainda bem que falou da Casa do Outeiro, porque até é uma boa oportunidade para discutirmos a concessão da Casa do Outeiro, que foi, e era importante também explicar aos courenses as circunstâncias em que foi prorrogado esse prazo de concessão, mesmo sem se haver nenhuma obra, sem haver absolutamente nada feito e nenhuma garantia para com o município, porque parece-nos que até uma obra, ainda bem que falou nela, que pode ter trazido prejuízo na forma como foi concessionada pelo município esta
a Casa do Outeiro. Portanto, não houve confusão nenhuma, estava mesmo a falar do sanatório, é conhecido por sanatório, sou autor, obviamente, que depois passou ao hospital psiquiátrico, mas os courenses chamam-lhe o sanatório. Eu sempre cresci a ouvir falar do sanatório, embora eu não sou courense, como toda a gente sabe, mas sou de uma freguesia vizinha de Paredes de Coura e, portanto, cresci a falar do sanatório e, de facto, o destino dele seria para um hotel, depois desapareceu, mais um daqueles anúncios, depois desapareceu da noticiabilidade e nunca mais soube e, portanto, também era bom saber o ponto de situação. E, portanto, não fiz confusão nenhuma sobre ambos os edifícios, sei bem que são de edifícios diferentes, em locais diferentes, em situações diferentes. Portanto, só queria deixar essa nota. Emília Cerqueira, quando dizia que o município devia apostar mais no turismo, que medidas concretas tem o PSD? É mais estabelecimentos hoteleiros, atrair mais estabelecimentos hoteleiros, é aproveitar mais o património e a paisagem? Que medidas concretas tem É um bocadinho tudo aquilo que acabou de dizer. Primeiro, e é importante deixar claro, que nós reforçamos e dizemos e deixamos e sempre enfatizamos o facto de que Paredes de Coura tem tudo aquilo que o Dr. Tiago acabou de referir, que tem paisagens excepcionais, tem situações excepcionais. Aliás, eu disse-o antes, e é importante que se refira que o referi, nomeadamente o Corno de Bico, que é um local fantástico, maravilhoso, mas também a Colónia, muito perto, não nos podemos esquecer dela, que era um local de produção de batata muito tradicional de Paredes de Coura e até uma situação única no Alto Minho, os territórios rurais que são únicos também. Obviamente que nós só falamos que é necessário desenvolver o turismo porque o potencial está todo lá. Se não tivermos potencial, é muito mais difícil desenvolver. Mas a verdade é que se nós não tivermos uma oferta de qualidade para atrair os turistas que são referidos, que estas publicações referem, que há esta excelência de paisagem dos municípios, mas é necessário que as pessoas cheguem a Paredes de Coura e encontrem infraestruturas necessárias para ficarem em Paredes de Coura. Temos várias soluções e há várias soluções de muitíssimo boa qualidade de alojamentos locais. Naturalmente eles existem, de altíssima qualidade, mas temos de pensar também num outro tipo de turismo, que é aquele que é importantíssimo também atrair, de maior qualidade, de grande exigência e que necessita de ofertas turísticas, nomeadamente hoteleiras, para se fixar e pernoitar e não ser obrigado a visitar Paredes de Coura e depois pernoitar nos concelhos vizinhos, porque procura uma oferta do género daquela que hoje temos aqui, uma oferta naturalmente não para massas, porque Paredes de Coura nunca será um local, nem deve ser, um local para turismo massificado, mas para turismo de altíssima qualidade do mundo inteiro, que precisa também de ter a oferta necessária para visitar e ficar e conhecer e recomendar este território. Tiago Cunha, Paredes de Coura precisa de mais hotéis, mais estabelecimentos hoteleiros? Paredes de Coura precisa de afirmar-se do ponto de vista turístico e essa afirmação do ponto de vista turístico parte muito daquilo que é a construção de alguma infraestrutura. Eu vou dar o exemplo das acessibilidades, por exemplo. As acessibilidades, e mais uma vez a questão da ligação que foi executada e que terminou em 2022, quando foi aberta nessa altura, é fundamental neste momento para permitir uma mais eficaz captação de investimento. Essas infraestruturas, como é o caso das acessibilidades, mas também as infraestruturas que devem ser de natureza pública e que permitem a exploração da paisagem. Estamos aqui a falar, e creio que também já concordaremos, pelo que eu percebi pela declaração da doutora Emília, que de facto poderemos ter um papel central no que diz respeito ao turismo de natureza, turismo outdoor, da exploração da paisagem. A Condé-Nast, que é de facto uma publicação de referência, mas também ligada àquilo que é o setor do turismo e do investimento privado, reconhece essa qualidade de excelência ao nível nacional e destaca como uma das 15 melhores. Portanto, alguma coisa de positivo encontrará aqui e eu tenho a certeza que é muito positivo, como referi. Essa construção de redes de trilhos pedestres ou redes de trilhos cicláveis é algo que precisamente acabamos de fazer. Portanto, a exploração do território e a criação, por exemplo, de uma base que permita o lançamento desses trilhos num agente turístico, esse é o tipo de trabalho de estruturas que nós temos que criar.
A construção de um hotel não pode, na minha opinião, na opinião daquela que é a minha candidatura, a nossa candidatura, não pode ser de iniciativa do município. Não pode ser o município a construir um hotel e a explorar um hotel. Existem já alguns modelos bastante interessantes que falharam e que demonstram a pouca vocação que os municípios têm para isso. É evidente que deve ser estimulada o setor privado a encontrar em Paredes de Coura o sítio, a oportunidade ideal para que isso aconteça. E é verdade, esse trabalho é um trabalho que agora tem que ser reforçado e que em algum momento já começou, com alguma infelicidade, até ao momento não foi executado. Mas é importante que se diga que mais determinante do que acertar é nunca perder o rumo. E temos aquela velha máxima do tentar, falhar e falhar melhor. O que queremos desta vez é definitivamente acertar, mas não num turismo que seja massificado, não num turismo que seja descaracterizante do que é a nossa paisagem e a nossa identidade. E é esse o caminho, na minha opinião. Apenas, permita-me só dar aqui uma nota. Sim, obviamente que, sendo nós sociais-democratas, nunca defenderíamos que o município construísse hotéis. A verdade é que, claramente, em 40 anos, o PS nunca acertou. E, portanto, é importante que se comece a ter uma visão nova, porque tantas tentativas, mas continuaremos com mais do mesmo. Estamos a chegar ao fim deste debate. Vamos passar às declarações finais de cada um. Tiago Cunha. Bem, eu gostava de poder falar para os courenses, para os nossos eleitores. Gostava de poder dizer-lhes que aquele que é o meu compromisso, o compromisso da nossa candidatura, é de que seremos uma solução para o Concelho, seremos uma solução de progresso e de concretização para o Concelho e particularmente de mim, que quero ser um presidente presente, alguém que ouve, alguém que sabe escutar antes de decidir, alguém que conhece as pessoas, que as conhece pelo nome, que sabe o nome dos lugares, das ruas, que gosta de sentir o problema das pessoas de forma empática, que gosta de ser alguém que é próximo. Mais do que isso, eu pessoalmente acho que tenho um percurso de passado em Paredes de Coura, ajudei a construir aquele que é o presente e tenho a certeza que tenho uma visão de futuro para o que é o melhor para o Concelho e que, já agora, aproveito para convidar todos os courenses a poderem consultar o site da candidatura em tiagocunha.pt e darem também os seus contributos para que os possamos incluir no nosso programa. Emília Cerqueira. Obrigada. Permita-me dirigir diretamente aos courenses. Caríssimos courenses, no fim deste debate, e teremos muitos mais pela frente, temos uma escolha para fazer no dia 12 de outubro. Ou pretendem continuar com mais do mesmo, e a candidatura do Partido Socialista naturalmente encarna mais do mesmo, ou querem mudar. Ter uma visão nova e diferente para o município, com uma visão mais amiga da economia, da juventude, do ambiente, da habitação, uma visão mais ousada. Dir-me-ão muito ou dir-se-ão muitos, mas eu conheço melhor o território, eu estive lá toda a minha vida. A questão não é se estamos lá toda a vida ou conhecemos melhor. A questão é o que conseguimos fazer com o conhecimento que temos. E uns já mostraram em 40 anos que não conseguem fazer, não conseguem desenvolver Paredes de Coura para onde ela merece ir e, portanto, é tempo de mudar e contamos convosco para nos ajudar a mudar no dia 12 de outubro. Muito obrigada. Chegamos ao fim deste debate. Agradeço a ambos a presença neste espaço promovido pelo Conta Lá nestas autárquicas. Esperamos que este tenha sido um espaço de debate esclarecedor para os eleitores de Paredes de Coura.